rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem, eu sou o professor Thiago Ribeiro e seja bem-vindo ao canal Matemática. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval, agora falando sobre inequação quociente, tá? Tem uma resolução um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada, mas assim, ela é difícil até que você tenha prática, né? Depois ela se torna uma coisa muito comum e aí você pode desenvolver outros problemas dessa mesma forma, tá? Então também desenvolve teu like aqui embaixo, né? Comenta aí o que você quer que eu traga para o canal. Além de tudo, compartilha para que mais pessoas possam chegar aqui. E se não é inscrito no canal, também se inscreve nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Show? Então vamos lá. Olha só qual é o problema. Marque a opção que apresenta a solução da inequação abaixo. E olha só o quanto de coisa que a gente tem aqui, né? Tem x² vezes x mais 1 menos, entre colchetes x mais 2 vezes x menos 2 vezes x. E aí o denominador é x² menos x² vezes x menos 1 mais 2x menos 3 vezes x menos 3 menos 11 menor que zero. Meu Deus do céu, grande, né? E aí ele pede para você dizer qual o conjunto solução que apresenta a resposta dessa inequação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar o numerador e vamos chamar de i, tá? E eu vou desenvolver primeiro isso aqui que está em i. Olha só, vou começar por aqui, ó. Se eu fizer x² vezes x, isso dá x². E se eu fizer x² vezes 1, isso dá x². E por que eu posso fazer isso? Aplicando a propriedade distributiva aqui no numerador. Beleza? Então, ó, começando aqui por 1. Como é que vai ficar o meu desenvolvimento? Vai ficar x² mais x². Agora eu vou deixar aqui, ó, menos, e vou abrir o colchete. E vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. É um produto notável bem conhecido, né? Produto da soma pela diferença. E como a gente resolve isso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então esse cara vai ficar x² menos 2², que é 4. Isso tudo vezes x. E aqui, ó, colchetezinho fechado. Agora, galera, o que eu vou fazer? Vou aplicar a distributiva desse x aqui, ó. Mesma coisa. Então vai ficar x² mais x² menos. E isso vai ficar x vezes x², x vezes menos 4, menos 4x. Fecha colchetes aqui. Agora esse sinal de menos é como se fosse um menos 1 que multiplica tudo que está lá dentro. Então vai ter uma troca de sinais, não é verdade? Então esse cara vai ficar x² mais x² menos x², menos menos, mais 4x. Certo? E quando eu fizer isso, o que eu vou ter? x² menos x³ são números opostos, então eles se cancelam, então isso dá zero. Então eu vou ter x² mais 4x. Só que isso eu também posso escrever como o quê? Eu posso escrever como x, evidenciando que multiplica x mais 4. Perfeito? Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui vai me ajudar bastante depois na hora de desenvolver esse quociente, tá? Agora eu vou chamar o denominador de 2i. Se você não sabe, isso aqui é a representação de número romano, tá? 1, 2, beleza? Então vamos agora resolver o 2 desse cara, né? Vou até botar uma linhazinha aqui só para separar. Aí quem vai ser esse 2? Ó, vai ser x² menos mais menos. E x² vezes x é x². Menos x² vezes menos 1, menos menos, mais. E esse cara vai ficar x² vezes 1, x². Beleza? Aí aqui vai ter mais 2x, menos 3, que multiplica esse cara também pela distributiva. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos, menos, mais. Mais o que, Thiago? Mais 3 vezes 3, que é 9. Menos 11. E aí, por enquanto, essa linha está resolvida, né? Agora vamos lá. Prosseguindo com esse cara, o que nós vamos ter, galera? Nós vamos ter x³ menos x³ se cancela, não é verdade? E agora, x² é o termo que só tem ele ao quadrado. Então eu vou deixar aqui o x² mesmo. 2x menos 3, isso é menos x. Beleza? E se você tem mais 9 menos 11, você tem menos 2. Beleza? Isso, cara, é uma fatoração algébrica, né? Tem como a gente saber quem são os fatores que montam esse cara? Até tem como, porque olha só, se você pensar nisso aqui como uma equação de segundo grau,
você tem soma e produto. E quem vai ser a soma? A soma, se aqui é 1, é só trocar o sinal desse cara. Então, se aqui é menos 1, a soma dá mais 1. E o produto é menos 2. Se o produto é menos 2 e a soma é mais 1, então vamos lá. Tem que ser dois caras onde o maior valor absoluto é positivo, para que essa soma gere um valor positivo. Mas só que eles têm que ter sinais trocados. Por quê? Apenas com sinais trocados é que você consegue definir que o produto seja negativo, não é verdade? Então, dois números que se eu somar, eles vão dar 1. E se eu multiplicar, eles dão menos 2. Pô, e se eu fizer 2 e menos 1? 2 mais menos 1, isso dá 1. E 2 vezes menos 1, isso dá menos 2. Pô, perfeito. Então, eu sei que esse cara aqui, se fosse uma equação integral, teria raízes o quê? Teria raízes 2 e menos 1. E como a gente escreve esse polinômio característico dele, vai ser x, não era mais 2? Então aqui vai ser menos 2. Tiago, por que é menos 2? Simples, porque quando você coloca o mais 2 aqui no x, ele vai subtrair o 2 para dar zero. Por quê? Pensando numa equação de segundo grau, você quer os valores de x que zerem a tua equação. Se você está com um produto de dois binômios, então pelo menos um desses fatores binomiais precisa ser zero, para que o produto dê zero, tá bom? E a outra raiz vai ser mais 1, né? Então, pô, show, x mais 1. E por que mais 1? Porque aqui, ó, se for menos 1, que é o caso da raiz desse cara, menos 1 mais 1, isso vai dar zero. Então, eu encontrei essas duas equações aqui como dois produtos, né, formados por fatores binomiais. Então, galera, agora eu posso fazer uma coisa com muita tranquilidade, que é o seguinte. Eu vou resolver esses fatores binomiais de uma maneira muito mais simples do que parece. Porque, olha só, você concorda comigo, então, que essa equação está sendo formada pelo quê? Está sendo formada por x que multiplica x mais 4 sobre x menos 2 que multiplica x mais 1. E isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser menor que zero. Só que, tipo assim, se eu tiver um desses fatores aqui negativo, tudo isso aqui vai ser negativo. Os outros podem ser positivos, né? Se eu tiver três caras desses negativos, tudo bem. Esse cara vai dar um valor negativo aqui no final, não é verdade? Então, nós podemos observar que esses casos aqui são casos verídicos, né? E nós podemos trabalhar cada um deles individualmente, percebendo quando eles serão menores que zero. Como assim, Thiago? Olha só, eu vou pegar primeiro o numerador, tá? X vezes x mais 4. Então eu vou efetuar x vezes x mais 4. E isso tem que ser menor do que zero. Beleza? Numerador, vamos pensar que o numerador é negativo, tá? Para que o produto de 2 seja negativo, um precisa ser positivo, o outro precisa ser negativo. Então, vamos ver. Se caso esse cara aqui fosse negativo, então se caso esse cara fosse negativo, então o x seria menor que zero. Ou se o x mais 4 fosse negativo, então x mais 4 seria menor do que zero. O 4 aqui somando, né, nós podemos subtrair 4 dos dois lados, e isso vai ficar que x é menor que menos 4. Beleza. Então, ou x é menor que zero, ou x é menor que menos 4. É que nós já sabemos que ou x é menor que zero, ou x é menor que menos 4, nós também precisamos saber o quê? Como é que o denominador se comporta caso ele seja negativo. Para que o produto de 2 seja negativo, pelo menos um dos fatores tem que ser negativo. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar x menos 2, que multiplica x mais 1, e isso aqui é menor que zero. Essa vai ser a hipótese que eu vou testar agora. Então, para isso acontecer, ou x menos 2 é menor do que zero, e se x menos 2 for menor que zero, então significa que x é menor do que 2, né? Basta somar 2 dos dois lados da desigualdade que você percebe que isso é verdade. Ou então, você pode pensar que o x mais 1 é que é menor que zero. E nesse caso, o x seria menor que menos 1. Perfeito? Então, o que nós temos aqui, galera? Aqui nós temos os nossos pontos, que agora precisam ser marcados em uma coisinha que nós utilizamos bastante em matemática, que é a chamada de lei dos sinais, regra dos sinais. Na verdade, nós chamamos de análise de sinais, tá? Nós vamos analisar como ficam os sinais dependendo do intervalo solução. Então, vamos pensar o seguinte, que eu tenho aqui uma reta real, tá? E essa reta real vai ser pertencente ao numerador. Quem são os extremos do numerador? Os extremos do numerador são 0 e menos 4. Concorda? Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse cara tem que ser ou 0, ou esse cara tem que ser
menos 4. Perfeito? Então tá aqui os dois pontinhos. Agora eu vou fazer a segunda linha, que ela vai ser em relação ao denominador. Que aqui, nesse caso, vão ser os pontos 2 e menos 1. Então aqui, ó, vou colocar o ponto menos 1, e aqui eu vou colocar o ponto 2. Aí você pode perguntar assim, pô, Thiago, mas tem aquele negócio de aberto, fechado, né? E aí você não fez esse negócio de eu ser aberto ou ser fechado. Perfeito, eu realmente não fiz. Mas por que eu não fiz essa brincadeira? Eu não fiz pelo seguinte, galera. Como a gente tem essa desigualdade sendo estritamente menor do que zero, então como ela é estritamente menor que zero, ela não vai ter pontos que pertençam a essas equações que também façam parte da solução. Se por acaso essa equação fosse menor ou igual a zero, no numerador eu teria pontos fechados. Por quê? Eu poderia zerar o numerador, certo? Já o denominador, eu teria que ter pontos estritamente abertos. E por que pontos estritamente abertos? Simplesmente porque o denominador não pode ser nulo. E se eu aceito um ponto que seja a solução, que ele zere o produto, com o denominador nulo, a minha divisão por zero fica indeterminada, né? Como ela é indeterminada, a gente não aborda esse caso aqui, tá bom? Então agora vamos olhar para esse caso. Ó, olhei aqui para o menos 4, olhei para o 0, olhei para o menos 1, olhei para o 2, beleza? O que a minha equação fala? Ela fala o seguinte, ó, x tem que ser menor que 2 e x tem que ser menor que menos 1. X tem que ser menor que 4 e x tem que ser menor que 0. E aí, se você for olhar, eu vou mostrar agora uma outra forma de você olhar essa solução em análise de sinais, que é a seguinte, olha só. Se a gente sabe que x é menor que 0, para esse cara ser negativo, então todo mundo que tiver à esquerda aqui desse cara vai ser o quê? Negativo, certo? E todo mundo que tiver à esquerda do menos 4 também vai ser negativo, você concorda? Só que aí, o produto dos dois não tem que ser negativo? Então, se esse cara aqui, ele vai ser negativo, e para cá ele também vai ser negativo, o que vai acontecer? Você vai ter dois caras negativos à esquerda do menos 4. Se você tem dois caras negativos à esquerda do menos 4, o que você vai acabar tendo? Um cara positivo, porque no produto de um negativo com um negativo vai ficar positivo. Então todo mundo que for à esquerda do menos 4 acabará ficando o quê? Positivo, porque vai estar na interseção onde os dois negativos aparecem. Então esse cara vai ser negativo até aqui, beleza. Só que para cá também tem a parte negativa do menos 4, e o produto de dois negativos gera um valor positivo. Então aqui, ó, ficaria positivo. E a direita do zero já é positivo. Por quê? Porque você determinou os valores à esquerda do zero como sendo os valores que fazem esse produto ficar negativo. Perfeito? Agora vamos para o outro cara, que é o caso do x menor do que 2. Então olha só, se o x for menor do que 2, vou até botar essa linha um pouquinho mais para cá, se o x for menor do que 2, ele fica negativo, certo? Então negativo, negativo, negativo. Só que possível para pegar para a esquerda do menos 1, também os valores vão estar negativos. Como eu tenho já valores negativos, o produto formado por x menos 2, x mais 1, ele vai ser um negativo com outro negativo. Então toda essa parte também vai ficar positiva. Então tá vendo? Você não precisa daquele negócio de desenhar parábola, nada disso, tá? Você pode simplesmente olhar para os sinais, entender o que eles significam e aí você determinar se esse produto é positivo ou negativo. E agora a análise de sinais trata o seguinte. Isso não é uma divisão? Beleza. Numa divisão, quando a gente trabalha com sinais, a gente tem a aplicação da lei dos sinais, né? Dois caras com sinais iguais em multiplicação ou divisão ficam positivos e caras com sinais alternados ficam negativos. Então vamos pegar agora a interseção entre essas retas, e a interseção entre essas retas é onde nós vamos trabalhar a nossa lei dos sinais. Tudo bem? Então vamos lá. E para a gente só vai interessar os resultados que forem negativos, porque essa era a condição inicial do problema. Então vamos lá. Positivo e positivo neste intervalo vai ser positivo. E esse intervalo está vindo lá dos infinitos números negativos e parando aqui no menos 4. Então olha lá. Esse cara aqui, ó, vai ficar no menos 4. Beleza? Agora, ó, menos 1 está aqui, né? Esse aqui vai ser o intervalo do menos 1. Então vou jogar ele aqui, ó, menos 1. Agora, olha só, eu tenho um negativo com um positivo. Então tudo que tiver nesse intervalo vai ser negativo. Então vou colocar ele aqui. Agora, esse cara vai ser a bolinha de quem? Vai ser a bolinha do zero. Então vou chegar aqui, ó, vou jogar aqui a bolinha do zero. E aqui você tem dois negativos. Na divisão entre dois negativos, o seu resultado será positivo.
E agora, aqui até o menos 2, até o 2, na verdade, você tem a bolinha dele, né? Então eu tenho aqui a bolinha do 2. Se você tem um positivo ou um negativo, quem tiver aqui vai ser negativo. Tiago, e para cá? Para cá é positivo, para cá é positivo. Então positivo com positivo também vai dar positivo. E o que nos interessa? Não são apenas as divisões que façam esse cara ser negativo? Então a gente vai fazer isso. Quem que fica negativo? Se o x ele for menor que menos 1 e se ele for maior que menos 4, ou se o nosso x for um valor que tiver menor do que 2 e maior do que 0. E isso faz com que nós possamos concluir que a alternativa correta é a letra B. Show de bola, galera? Então, é uma solução bem completinha, tá? Falando de todos os casos possíveis. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Show de bola? Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.